Bom, eu sou o Carlos Alberto Corrêa da Silva, nem minha mãe me chamava por esse nome, mas só conhecido como Carlito ou Carlito Pé Aguda, que é o sobrenome do meu pai. Sou filho do Reduzino, da dona Leo Vergília e também da dona Joana, que essa é uma história à parte que eu tenho na minha vida. Tenho 57 anos, sou casado com a Valesca, ela me deu 3 filhos, o Arthur com 10 anos e a Isabela e o Gabriel com 7 anos. A gente está junto há quase 20 anos também. Então eu digo sempre que a Valesca foi a nova estrada, o novo rumo da vida do Carlito. Foi muito importante para mim. Eu sou formado em administração de empresas, cursei o curso de Direito até o 5º ano, e em razão de muito trabalho, eu acabei não concluindo o curso, mas ainda quero. A minha história é o seguinte, toda a minha família é aqui de Iturama, toda a família do meu pai, da minha mãe, e quando saímos daqui, moramos aqui em Oroeste, moramos em Fernandópolis e depois fomos morar em São Paulo. Voltei de São Paulo em 1988 para construir o Alto Posto Carlitos. Alto Posto Carlitos, 1988. E com aquela ascensão e com aquela visão de uma coisa muito diferente que você vê, o Alto Posto Carlitos há 30 anos era num ermo, num terreno que não se pretendia nada por ali, mas a gente teve aquela visão e hoje vocês veem o que é o Alto Posto Carlitos, né? E com essa aparição toda na sociedade, acaba que a gente é convidado pelos grupos políticos a ser candidato a alguma coisa. E eu fui candidato a vereador em 1992, tive 520 votos, eu acho, naquela época, que era bastante, porque ainda naquela época nós tínhamos União de Minas como distrito daqui. E tivemos figuras muito importantes, muito bem votadas, Dr. Gama, Roque, né, Perboar, e éramos 15 naquela época. E tive uma carreira muito ascendente, porque era um jovem empresário, recém-voltado para a cidade natal, né? E a gente queria fazer uma diferença. E realmente fizemos essa diferença com um governo novo, de 93 e 96, e no ano seguinte, 94, foi o ano das candidaturas a deputado federal e estadual. E eu saí como candidato a deputado estadual, tive 8.016 votos. Não foi brincadeira. Para aquela época, 8.016 votos era muita coisa. E quase fui eleito. Fiquei na primeira suplência. Me faltaram 1.200, 1.500, 1.800 votos, não lembro ao certo. Foi uma experiência muito dramática. Eu posso dizer que eu quebrei, eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. E hoje eu aprendo que dinheiro nem sempre é tudo, porque a gente pode almejar alguma coisa com dinheiro, mas às vezes não alcança. Mas o pior foi fazer a dívida, né? E eu tinha que retomar o meu trabalho, retomar a minha vida, e foram momentos difíceis. Tive que retomar um emprego que eu tinha e uma função que eu tinha na cidade de São Paulo, para poder pagar essas minhas contas, para poder seguir a minha vida. Então, depois dessa campanha de 1994, a deputado estadual, a gente acaba aprendendo muito, né? E acaba aprendendo com os nossos erros, né? Com os meus erros. Eu ainda era muito novo, 28 anos, 29 anos, né? E não entendia esse mundo político. A gente tinha aquela vontade de transformação e achava até que ser um vereador podia fazer uma grande diferença. Eu tentei fazer essa diferença, inclusive na candidatura a deputado, mas não consegui. Depois tive que retomar a minha vida privada, onde tive que retomar a minha profissão, como eu disse, para pagar minhas contas. E eu ainda participei politicamente, mas um pouco aquém do processo político, porque aquilo me deixou um pouco desiludido, um pouco frustrado, né? Foram momentos difíceis que eu tive. Terminamos o mandato aos trancos e barrancos, eu posso dizer isso, sinceramente. Mas gozado. Em 2004,
2004, eu fui chamado novamente à minha cidade por um grupo político para ser candidato a prefeito. Então, alguma coisa nós deixamos de bom desse período 93, 96. Isso eu posso dizer com muita franqueza, com muita certeza, que dentro de mim isso perdurou, isso permaneceu e era um objetivo meu, inclusive. Voltei, encarei a pré-campanha a prefeito, 2004, e acabou que eu, na hora da decisão, acabou que eu fui ser candidato a vice-prefeito junto com a doutora Rejane. Fizemos uma campanha bonita, uma campanha bacana, mas não conquistamos a vitória. De novo, mais um aprendizado. A partir da minha recondução à minha vida privada, aos meus trabalhos, graças a Deus eu tive uma ascensão e tudo aquilo que eu fui adquirindo, a maior parte do que eu adquiri, eu trouxe para Iturama, foi adquirido aqui. Então, toda a minha vida já girava aqui. A questão de trabalho era fora, mas a vida privada, particular, minha mãe ficou aqui, minha irmã ficou aqui, minha família ficou aqui. E essa campanha de 2004 me trouxe esse novo caminho que foi o casamento com a Valesca. Eu casei com a Valesca logo depois que a gente fez um comício ali na Ayrton Senna. Foi muito lindo, foi espetacular. Tinha muita gente dentro de casa, era uma confraternização e eu chamei os padrinhos ali na hora e foi tudo de bom. E esse é o início do outro Carlito, da outra vida do Carlito. Em 2015, eu e a Valesca decidimos que a gente ia voltar de vez para a gente criar os nossos filhos aqui em Iturama. Muito difícil criar os filhos numa cidade grande, muito difícil. Só quem já morou, só quem tem algum conhecido nessa cidade é que vai entender o que eu estou falando. Mais ou menos assim, você sai de casa para levar os filhos na escola, você gasta 1 hora para chegar na escola, você gasta 1h30 para voltar depois com esses meninos. E tudo muito caro e às vezes não tem a qualidade. Então o custo de vida em cidade grande sempre foi muito, muito alto. E como a nossa vida já estava basicamente aqui, as construções, estava tudo aqui, nós decidimos trazer a família e os filhos para cá. Para a Valesca ainda ficou 1 ano trabalhando em São Paulo e vindo todo final de semana de ônibus para cá, e eu com as crianças e a gente vivendo essa vida louca, essa nova fase, né? As crianças adoraram e a gente também. A gente tem saudade de algumas coisas, mas o nosso entendimento, o nosso coração estava aqui. E valeu a pena. Depois de 1 ano, a Valesca desvinculou do trabalho dela, e início de 2016 ela já estava aqui. Aí, em 2016, claro que a gente volta para a cidade natal, para a cidade que a gente já tinha aberto urna 3 vezes. E aí, de novo, nos convidam para uma pré-candidatura a prefeito. Infelizmente não deu certo. O que eu falava na campanha? Gente, eu vou dar um passo atrás nessa pré-candidatura a prefeito e vou me lançar a vereador de novo. E dessa vez, eu tenho que fazer a diferença. E foi basicamente o que aconteceu. Tem muitas coisas que a gente, às vezes, deixa de lado, às vezes a gente não compreende porque está fazendo, porque não está fazendo. Mas, como eu tinha voltado para ficar mesmo, e a intenção era fazer essa diferença, eu agarrei no chifre do boi e fui para cima, naquilo que eu pude fazer. Muitas pessoas não entenderam, e até hoje não entendem, porque, olha, eu chego em juízo propondo ações, os juízes falam, escuta, você não tem
legitimidade. Doutor, o que é isso? Claro que eu sei, né? Mas o que é isso? Para você que está aí me ouvindo entender. Você não pode entrar com essa ação aqui. Quem pode entrar aqui é só prefeito. Mas a cobrança que fazem para o Carlito, para o vereador Carlito, é como se eu fosse o prefeito. Ora, isso me traz aqui novamente, buscando a aprovação de vocês, né, para que a gente inicie essa pré-campanha prefeito e para a gente tentar fazer essa diferença, porque vocês têm me ouvido aí nas rádios e tudo mais, eu tenho dito, olha, não existe almoço grátis, alguém está pagando por isso. E na verdade quem paga sempre é o povo, quem paga sempre é o baixa renda. E está pagando caro por tudo, o custo de vida em Iturama não é mais aquele que eu achava que era em 2015. A gente paga uma conta alta de energia, uma conta muito alta de água, a gente paga um aluguel em Iturama sempre foi muito caro, sempre foi muito alto, mas as pessoas tinham renda. Hoje, em época de pandemia, o que mais existe aí é a palavra autônomo. E vocês conhecem os autônomos, são os pedreiros, são os serventes, são os carapinas, são aquele pessoal que desbrota pasto, aquele pessoal que é braçal, que é trabalhador, que dá o sangue todos os dias para que Iturama seja o que é. A gente tem reverências muito importantes às grandes empresas que estão em Iturama, mas ainda nos faltam muito mais. E a gente não vê ações nem para a manutenção dos empregos, quanto menos ou quanto mais para a geração de novos empregos. Então, me parece que na política, e eu também tenho falado isso, que está faltando aquilo de tratar e cumprir. Eu estou nessa vida pública por prazer, sinceramente. E é o que eu trago hoje aqui para vocês, é essa expectativa da gente, talvez esse seja o nosso slogan, passar Iturama limpo. Tem muita coisa que podia ser diferente. Talvez a gente feche o ano com 100 milhões de dívida, se não tiver uma pessoa realmente para administrar essas dívidas. Só que vocês se lembrem que as receitas, elas caem todo mês. Nós estamos aí de 10 a 12 milhões todo mês caindo na nossa conta. Ano passado, 152 milhões de orçamento. Então, difícil ver o desenrolar disso e nós não estamos aqui, sinceramente, para falar de passado. Eu queria chamar vocês para a gente falar de futuro, do que a gente pode fazer de diferente em relação a tudo isso. Tem que fazer com que os agentes e os entes políticos, eu estou dizendo inclusive os funcionários, atuem e não fiquem à margem, né? Então tem muita coisa a ser proposta. Eu tenho essas propostas, eu tenho esse propósito, e eu queria chamar vocês para a gente ser a terceira via de tudo que está acontecendo aqui. Eu lembro de Iturama, ainda com os distritos de União de Minas, Limeira do Oeste, Carneirinhos, né? Eu lembro de Iturama perdendo esses distritos em razão do crescimento. Gente, olha, vê o que é Limeira do Oeste hoje, vê o que é Carneirinhos hoje. Até a União de Minas está crescendo e nós temos a responsabilidade como cidade polo, cidade que está como mãe dessa região, inclusive a gente anexa São Francisco e Honorópolis também, porque nós temos moradores em Iturama, eleitores de Iturama que vivem na área rural ou na área urbana desses municípios também. A gente tem que trazer essa responsabilidade de uma vez, né? A gente tem que dizer que as empresas que quiserem vir para cá, vocês podem vir, que a gente vai dar estrutura, que a gente não vai atingir o que é da sua propriedade. Podem vir, não tenham medo. O povo aqui é trabalhador, mas sabe o que falta? Falta capacitação. Nós já tivemos períodos em que a gente era bom em colher cana, vieram as máquinas. A gente já teve períodos que a gente era bom em costurar,
Mas as máquinas foram embora. Como assim? Então, se a gente não passar essa cidade a limpo, a gente não vai ser feliz como povo. Esse hoje é o meu propósito aqui. Olha, gente, eu estou como vereador Carlito. A nossa atuação tem sido muito direcionada, tem sido muito insistente, e não só em uma área específica, mas em tudo. Nós estamos tendo bastante aprovação nesse sentido, a gente vê pelas pesquisas, mas eu quero te convidar para essa coisa que está interrompendo eu continuar, ou eu melhorar, ou eu resolver algumas situações, mas eu não tenho cargo prefeito para isso. E a partir de hoje nós vamos começar a nos falar por aqui. Estamos em época de pandemia, a gente não pode se aglomerar muito, não pode fazer reuniões ainda, mas a gente está andando, a gente está conversando, fazendo pequenas visitas, grandes conversas, grandes afirmações. Olha, gente, quando vou às rádios, eu peço para abrir os microfones. E eu estou convidando você aqui hoje para conversar comigo e que a gente chegue até lá na frente, na pré-campanha, na campanha, e a gente vai dirimindo as dúvidas. Eu sei que vai aparecer muito fake news, eu sei que vai aparecer muita verdade, e aquelas verdades que der para a gente reparar, a gente repara, que der para a gente pedir desculpas, a gente pede, mas não tem desculpas mais. Vamos olhar para o passado? Não somente para a gente tirar as nossas experiências. Vamos olhar para o futuro para a gente resolver isso de uma vez.